Olá, tudo bem, meus amores? Bem-vindos à Virando a Cama do Avesso. Eu sou Tati Presser, psicóloga, sexpert, educadora sexual e não estranhem o cenário, porque eu estou no Rio de Janeiro. Sim, vendo minha mãe, que eu não vejo há mais de 1 ano e 7 meses, 8 meses, sei lá quanto tempo tem, mas é muito tempo. Então, estou aqui no Rio, por isso o cenário novo. Então, por favor, já peço de antemão para vocês curtirem esse vídeo, né? Porque isso vai fazer com que entregue para mais gente, né? E também se inscrever no canal, ative o sininho, né? Para que avisem as nossas lives, que são todas segundas, quartas e sextas, 9 horas da noite, tá? E, obviamente, me sigam lá nas redes sociais. Eu só falo disso, gente. Eu só falo de sexo o dia todinho. Tá? Bom, hoje, como eu tô no Rio, eu vou fazer uma live mais rapidinha, porque eu quero falar um assunto com vocês que eu não quero deixar de falar, nem deixar de fazer nosso compromisso aqui, né? Mas que é um pouquinho mais sucinto, né? Para poder aproveitar essas minhas férias, digamos assim. Bom, hoje eu trago o seguinte para vocês. Qual é a diferença, muita gente me pergunta, entre sexólogo, terapeuta sexual, educador sexual, sexpert, que sou eu, não sei se tem muitos outros sexperts no Brasil, sex coach. Qual é a diferença de cada coisa? E quando eu procuro, qual profissional eu procuro, em que momento, digamos assim? Porque ainda temos especialistas de relacionamento, coach de relacionamento, então as pessoas ficam um pouco confusas, né? Ainda temos fisioterapia pélvica, pompoarismo, que às vezes se confunde também nessa área toda. Então, quando é que eu procuro cada profissional? E também depois eu vou falar um pouco em que categoria eu me encaixo, né? E como eu trabalho, tá? Então vamos lá. O que seria um sexólogo? Sexólogo é uma pessoa que, de preferência, porque eu acho que o MEC já está aceitando algumas coisas aí que eu não tenho muita certeza, mas é uma pessoa que fez ou psicologia, como eu, ou medicina, e fez uma pós-graduação em sexologia, tá? Mas nem sempre, ela pode até fazer uma formação em algumas outras, tem algumas outras áreas que também qualificam para ela fazer uma pós-graduação em sexologia. Como é que funciona os sexólogos? Qual é mais, digamos, a forma de trabalho de um sexólogo? O sexólogo vai trabalhar um pouco mais com a origem do sexo, né? A origem dos seus traumas, a origem do seu desenvolvimento sexual. Ele vai ter um olhar um pouco mais psicanalítico para a questão, então pode ser que as suas questões sexuais, neuroses e etc., se desenvolvam a partir de traumas, tá? A partir da criação, né? A partir de alguns outros fatores que podem influenciar. Então, o sexólogo vai pegar e olhar, fazer um trabalho terapêutico de uma forma muito mais global em relação a toda a sua vida, em como você foi criado, como isso vai se desenvolver e como vai atrapalhar em certos momentos da sua vida sexual e como reverter esse processo. Então vai entrar muito mais nessas questões mais existenciais, tá? Vai fazer um trabalho talvez um pouco mais profundo na área psicológica, psicanalítica, enfim, vai mergulhar muito mais na psique humana do que algumas outras profissões, né? Os outros ramos, digamos, da terapia sexual ou da sexologia. Um terapeuta sexual, às vezes, não é formado em psicologia, pode ser formado em alguma outra área. O terapeuta sexual, então, traz um conhecimento talvez um pouquinho mais raso em relação à psique humana, né? Porque por não ter passado por um curso de psicologia e ter entendido mais esse lado, talvez tenha um déficit um pouco mais
maior nesse sentido, mas ele vai, em compensação, entrar muito mais na questão atual do cliente, né? Então, vai atacar mais aquela situação que aquela pessoa está passando, né? Então, estou casado há X anos e estamos sem transar, entendeu? Então, é uma questão mais situacional ali, não estou gostando mais, não estou tendo mais desejo, não é nada de hormônio, mas eu não estou sentindo mais o desejo que eu senti uma vez pelo meu parceiro, então vai utilizar ferramentas terapêuticas para conseguir alcançar um resultado mais positivo. Mas apesar de terapeutas sexuais também trabalharem o aspecto emocional, né, que o sexo traz, também trabalhar em traumas e questões assim, nem sempre são psicólogos. Então, assim, acho que na escolha do profissional você tem que manter isso em mente, né? Poder, talvez, naquele momento, falar, não, ok, tá tudo certo, eu só tô com, digamos, ejaculação precoce, etc. É mais uma coisa situacional, não tá vindo aí de grandes traumas, grandes questões, então eu posso vir com essa pessoa que tá tudo bem, tá? São fatores, são linhas diferentes que é importante entender. Educador sexual, né? Eu, inclusive, falo que eu sou educadora sexual, tenho formação em educação sexual, mas entre outras formações, tá? O educador sexual, porque o terapeuta, ele vai poder diagnosticar, né, mais aquele problema, essa questão é essa questão é aquela. O educador sexual vai entrar bem mais num quesito de práticas, de o que você deve fazer, o que você não deve fazer, trabalhar mais anatomia, trabalhar mais empecilhos que você pode encontrar no caminho, como ultrapassar essas dificuldades, né, etc., mas de uma forma mais superficial. Quando a gente fala de educação sexual, muitas vezes a gente pensa automaticamente em educação sexual para adolescentes, né, para pessoas jovens. Eu trago esse conceito de educação sexual para adultos. Então, dentro do meu trabalho, eu trago todas essas noções de educação sexual por uma falta, por uma lacuna que existe na vida adulta. Os adultos muitas vezes não sabem nem a anatomia, nem a diferença entre ponto G e clitóris. É uma coisa de louco, porque a gente não teve isso, nem na escola, muitas vezes, nem em casa. Então, a educação sexual para adultos também é super importante na situação, na atual conjuntura, digamos assim. Não seria se a gente tivesse um desenvolvimento sexual normal e aí as pessoas aprendessem sobre anatomia, sobre questões que vão aparecer dentro da sua própria sexualidade, sobre problemas, enfim, desde o clitóris, se é sensível, quantas terminações tem, o pênis, por que ele faz assim depois que transa, né? Vai poder trazer todas as informações. Se a gente tivesse isso, não teria necessidade de eu me dizer educadora sexual para adultos. Mas acaba que isso acontece justamente por essa falta, né? O sex coach veio nessa camada aí de coach, né? Eu também tenho formação em sex coach, eu não utilizo esse título porque eu acho estranho. Aquela coisa do sex coach, né? A pessoa tá lá transando, aí você tá o quê? Do lado, falando, vai pra direita, vai pra esquerda. Não, entendeu? Até tem, no Brasil eu não conheço ninguém, mas tem dolos, que chama na Europa, nos Estados Unidos, do sexo, na qual a pessoa tá ali. Isso é muito para pessoas que tiveram algum tipo de... que estão nesse momento, tem alguma deficiência e aí muda radicalmente a vida sexual dessas pessoas, ou até pessoas que nasceram com essa deficiência, etc. Então, por exemplo, a pessoa eu falei errado, né? Não é deficiência. Ai, meu Deus do céu. Gente, desculpa se eu confundi minha cabeça agora. Enfim, vocês entenderam, né? Não quero ser politicamente incorreta, mas me fugiu a palavra. Uma pessoa, por exemplo, paralítica ou tetraplégica, etc., tem esses dolos que vão auxiliar
eles a encontrarem outras formas para sentir prazer. Aqui no Brasil, eu não conheço profissionais que trabalham dessa forma, mas nos Estados Unidos e na Europa são super respeitados, tá? E não tem nada de, digamos, errado ou pornografia no meio da história. Mas sim, entram muito mais no papel, efetivamente acariciam, às vezes transam, etc., ali com um fundo, digamos, educativo, tá? É uma linha mais difícil e fácil de ser burlada. Então, até pelo país que a gente está, que é um país muito mais hipócrita, pudico, etc. e tal, não tem esse tipo de profissão aqui. E mesmo se tivesse, realmente aí a gente analisaria, porque às vezes realmente tem umas linhas aí meio difíceis, assim, que às vezes podem ser ultrapassadas, né? Depois a gente tem também esse especialista no relacionamento, né? O coach de relacionamento, que pode ou não entrar em quesitos sexuais. Se não entra, acaba sendo um pouco incompleto, ao meu ver, porque, né, você falar de relação entre duas pessoas e não falar de sexo, inevitavelmente você deixa a questão mais incompleta. O coach de relacionamento vem para auxiliar a relação, né? Ou o especialista em relacionamento, para fazer com que essa dinâmica entre essas duas pessoas tenha uma fluidez melhor, mas ao mesmo tempo, ao meu ver, nem sempre dão a importância ao sexo que é necessário dentro de um relacionamento a dois, tá? Mas sempre é bom, né? E aí tem as fisioterapeutas pélvicas especialistas em pompoarismo, que também muitas vezes vão se confundir com educadores sexuais, com terapeutas sexuais, alguma coisa nesse sentido, que não deveria, se a pessoa não tem essa formação, né? Mas como ela está lidando com o pompoarismo, com essa coisa do exercício pélvico, né? De você aprender a fortificar essa musculatura, a como isso pode ser muito benéfico para você na relação sexual, tá? Não vamos esquecer que a musculatura do períneo também fica flácida, igual o nosso rosto. Então é necessário estar ali exercendo essa musculatura, não só para o bem sexual, mas até para uma questão de saúde, tá? Então, muitas vezes esses profissionais falam de sexo, nem sempre tem informação sobre isso, mas sim falam sobre isso. Qual é o meu olhar para aqueles que falam sobre sexo e não tem informação propriamente dita? Eu não acho que tem problema. Por quê? Porque eu acho que se fala muito pouco sobre sexo. Então, mais que se fale sobre sexo, melhor. Daqui a um tempo, quando está todo mundo tratando o sexo, a sexualidade como algo natural, normal, que é, né, a gente pode aparar essas arestas aí, retirando, digamos, pessoas que talvez não estejam falando as coisas certas ou trazendo a propriedade necessária para falar sobre o assunto. A questão fundamental aqui é justamente a gente falar sobre o assunto, ter especialistas, ter profissionais para auxiliar a gente num processo como esse, tá? Então, qual profissional você vai procurar? Depende justamente disso daí. Se é mais uma questão mais traumática, mais que você vê que é uma coisa que está passando de parceiro em parceiro e não está sendo resolvida, se você acha que tem mais a ver com toda a sua estrutura familiar, como você foi criada, em que grau de neurose o sexo, a sexualidade atingiu, entendeu? Como é que funciona isso? Aí você vai poder escolher, né, diante de tudo que eu falei, qual profissional seria o melhor para você. Eu, como psicóloga, tenho formação em psicanálise, psicologia hospitalar, psicoterapia breve, sex coach, sexpert, educação sexual. Então, acaba que eu consigo, digamos aí, fazer o que talvez um sexólogo né, poderia fazer, digamos, na teoria. Por que eu não faço? Eu acho que, como eu entro muito mais de uma
forma educacional, então minha forma de trabalho, né, com os meus pacientes, com as minhas clientes, eu entro muito mais no sentido de dever de casa, o que você tem que fazer, exercícios, para ultrapassar certas dificuldades específicas dentro do relacionamento sexual, obviamente sem deixar de olhar para o aspecto emocional da relação. Então eu tenho esse olhar, mas ao mesmo tempo eu estou ali para resolver uma certa situação. Tanto é que os meus atendimentos dificilmente ultrapassam 12 sessões. Por quê? Porque a partir desse momento acaba que a pessoa me utiliza como bengala. Pode ser que ultrapasse 12 sessões, que vá para, sei lá, mais 1 ou 2 meses, né, que seriam acho que 18 sessões, uma coisa assim. Sim, ok, pode até acontecer, mas em geral o meu trabalho vai cessar mais ou menos por volta desse período, às vezes até antes. Então, se ele está com ejaculação precoce e aí me procura e a gente consegue trabalhar esse assunto, foi resolvido, beleza, tchau, um abraço. Por quê? Senão eu viro uma bengala. Eu acho muito difícil, a minha ética não permite misturar o meu papel como psicóloga com o meu papel como educadora, como sexpert, né, no sentido de mais de informar e entrar mais nessa questão sexual com o cliente. Eu posso ter esse olhar de psicóloga, mas querer fazer terapia, divã, psicanálise e educação sexual ao mesmo tempo, a coisa se confunde bastante, viu? Então, eu trabalho dessa forma, tá? Hoje em dia, de forma virtual, já até antes da pandemia, porque eu saí do Rio para ir para São Paulo, então minha clínica já tinha sido transformada em clínica virtual até antes da pandemia, mas hoje continua praticamente inteira, apesar de ter consultório, continua virtualmente. Então eu atendo mulheres, homens e casais. Aí você me pergunta, o que eu deveria fazer então? Vou meu marido ou vai o casal? Depende. Para mim, se a questão dificilmente não tem a ver com os dois. Então, sempre uma ou outra sessão com os dois seria fantástico. Nem sempre acontece, né? Às vezes, sim. Ele deveria procurar, às vezes ela deveria procurar. Mas sem dúvida nenhuma que o trabalho em casal independente, porque às vezes realmente é necessário um trabalho individual ou com ele e ela também, mas quando entra para a relação em si, dificilmente não é recomendado uma ou algumas sessões com o casal, né? Ou talvez todas, né? Desde o início, se ambos se propõem a isso. Isso impede o tratamento? Então, meu marido não vai de jeito nenhum, minha mulher não vai de jeito nenhum. Não vai impedir o tratamento, mas vai voar e andar muito mais rápido se, nesse caso, eu diagnosticar como necessário o casal, os dois juntos, né? Vou aproveitar e responder uma perguntinha aqui que me fizeram, que é o seguinte. Fiz terapia por 6 meses, mas não resolveu o meu problema sexual, tá? Tem muitas pessoas que falam isso. Essa é justamente a questão. Se você vai fazer terapia, seja psicanalítica, seja uma terapia breve, seja com um psicólogo normal, etc., muitas vezes ele não tem um olhar voltado para o sexo, voltado para a sexualidade. Então, quando a demanda é algo que traz uma questão sexual, é sempre muito mais importante, muito mais efetivo você procurar um profissional dessa área. Ou seja, ir atrás de um sexólogo, um terapeuta sexual, uma sexpert, um educador sexual, alguma coisa que trabalha justamente com sexo e sexualidade. Porque simplesmente você ir fazer uma terapia, não necessariamente essa pessoa vai ter esse olhar, tá? E isso vai fazer total diferença, tá? Gente, hoje, acabando um pouquinho mais cedo, tá?
porque eu quero aproveitar esse meu Rio de Janeiro. Lembrando vocês, por favor, a curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ligar o sininho e senta o dedo no like, por favor, me siga nas redes sociais e dá uma passeadinha lá na minha lojinha, né, www.tatipresser.com.br, usa o cupom VIBRA comigo em letras maiúsculas e ganhe 10% de desconto. Não esquece nosso compromisso, segunda, quarta e sexta, 9 horas da noite, aqui no canal. Ative esse sininho para você saber sempre quando começar as lives, que sempre são 9 horas da noite. Tá bom, gente? Valeu! Até a próxima!